Se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar. Quando eu penso em casa, eu penso na minha avó. A minha avó, o sofá da casa dela é aquele sofá florido, a parede colorida, a estante com um monte de foto dos sobrinhos, dos netos, e cheia de cacareco, de bugiganga dela, de viagem. E é muito gostoso estar na casa dela. Você sente aquele cheiro de comida vindo da cozinha. E ela adora fazer o prato que cada um gosta. E quando ela termina de cozinhar, se senta na mesa, ela fica ali do seu ladinho, esperando você comer para saber se você gostou. A minha avó, ela é nordestina, veio do Nordeste para São Paulo muito cedo, muito nova, casou muito nova e ficou viúva muito cedo. E isso nunca deixou ela de cuidar, ela nunca deixou de cuidar dos filhos, dos netos, dos sobrinhos. E hoje, apesar de seja mais idosa, ela viaja para todo lado, visitando todo mundo. Então, a minha avó, ela me mostrou muito esse cuidado, esse afeto que ela tem com as pessoas. E eu levo isso para minha arquitetura, né? Então, quando eu quero que as pessoas cheguem em casa e tenham essa sensação de estar num lugar protegido, acolhido. E a minha avó me ensinou muito isso. A minha mãe passeava com a gente todo domingo na Paulista. A gente adorava ir nas feirinhas de antiguidade do MASP. Minha mãe sempre incentivou que a gente saísse da nossa bolha, que a gente desfrutasse da cultura. Então, a minha mãe levava a gente para exposição, para teatro, para museu, para livraria. E uma das livrarias que me fez querer ser arquiteta, eu admiro muito o projeto, é a antiga Livraria Cultura. A gente ia no domingo, entrava, pegava o livro e eu ficava lá sentada durante horas. Então era um bom passatempo e me fez olhar para aquele lugar com tanta memória que todas as vezes que eu entrava lá eu tenho a mesma sensação, assim. E a minha mãe, ela foi muito importante para eu criar esse olhar de curiosidade sobre as coisas, de entender como eu podia me aprimorar da cultura, né? Então, apesar dela não ser do nicho de arquitetura, a minha mãe sempre gostou de decoração. Então, a minha casa era muito decorada, muito organizada. Eu lembro que uma das nossas casas, as paredes eram cinzas e a porta amarela. E a gente tinha um quadro do Romero Brito na sala, que meu irmão adorava, que acho que, se não me engano, chamou Abraço. E a minha casa era muito colorida. E teve uma época que a minha mãe cismou com vermelho. Então, todos os itens da cozinha eram vermelho, apesar de não ser muito o meu gosto. Então, a minha mãe, ela me incentivou a criar esse olhar para casa, né? Como ter uma casa e o que significa as coisas da casa, né? Como que cada detalhe e item da casa conta uma história. E eu levo muito isso para como eu projeto as casas e como a decoração vem depois também no projeto. As minhas tias também foram parte super importante da minha formação como arquiteta. Sendo de coração ou de sangue, foram grandes incentivadoras, porque uma das minhas tias foi uma das minhas primeiras clientes. E foi muito importante, porque foi um momento que eu decidi que eu ia empreender, que eu queria ter meu escritório, mas apesar de toda a experiência que eu tinha, trabalhando em outros escritórios e tudo mais, eu não sabia como lidar com o cliente, né? Então, ter essa primeira pessoa que confiou em mim me deu coragem para continuar, porque ela confiou a casa dela, né? Então, a gente tinha uma conexão, uma intimidade, então isso tornou tudo muito mais leve. E aí eu entendi que era isso, que quando eu entrasse em contato com os clientes, que eu precisava criar essa conexão, que eu precisava gerar essa intimidade com o cliente. Então, eu falo que ela foi muito importante nesse processo para que eu tivesse essa coragem, essa confiança para seguir com o escritório. E várias outras mulheres acho que compõem essa fase, né?
Porque as minhas amigas, por exemplo, quando eu engravidei, eu imaginei que eu ia ficar muito sozinha. E as minhas amigas foram extremamente importantes nesse momento, porque eu me senti muito amada, muito cuidada. As minhas amigas arquitetas me incentivaram a voltar para o mercado, que foi muito difícil. Então, todas falavam, não, vamos fazer alguma coisa junta, vamos dividir projeto. Então, eu comecei a ver esse cuidado, esse zelo, esse apoio, né? Então, ter amigas que te dão esse incentivo profissional foi muito importante. A minha melhor amiga, por exemplo, é atriz, então eu ficava muito preocupada de como eu ia nos eventos, como que eu poderia não me sentir tão envergonhada, e aí ela me ajudou muito nisso. Então eu falo que se eu me tornei a mulher que eu sou hoje, e a Feita se tornou o que é hoje, e tem se tornado e tem sido tão fiel a quem eu sou, são por causa dessas mulheres. Então eu vejo a importância do papel dessas mulheres dentro do contexto do meu escritório, de quem eu me tornei. Então, ser acolhedora, ser sensível, ser afetuosa, ter esse olhar com muito cuidado quando eu estou projetando para os clientes, faz com que o processo seja muito mais gostoso e muito mais real e verdadeiro. Eu acho que isso faz com que os projetos sejam melhores nesse sentido, porque a gente consegue de fato entender o outro. A minha casa sempre foi um lugar de muita expressão. Nós éramos em muitos filhos, né? Nós somos em 4. Então a bagunça já vinha pronta. Mas apesar disso, a nossa casa era muito organizada. E cada um tinha o seu cantinho. Mesmo quando eu era muito novinha, eu deveria ter uns 6 anos, a gente ainda dormia todos no mesmo quarto. E eu lembro que a nosso quarto era azul e laranja, tinha uma faixa assim no meio do quarto colorida. E a cama era de madeira, com um baú no meio. Então assim, cada um tinha o seu cantinho, mas o quarto tinha aquela carinha de imaginação, sabe? Era um espaço muito gostoso de brincar. E aí, depois que eu fui crescendo, eu passei a ter o meu quarto sozinha. E uma coisa que eu achava muito legal é que a minha mãe sempre incentivava a gente a decorar o nosso quarto, né? Então, os meninos dormiam no quarto deles e eu dormia no meu. E todo ano eu falava pra minha mãe, não, eu quero pintar o quarto de novo. Então, eu trocava. Durante muito tempo foram alguns tons de rosa. Mas eu trocava literalmente tudo do quarto. Eu mudava tudo de lugar, eu recolocava as prateleiras, eu organizava toda a decoração, colocava os meus posters, né, na parede de volta. E eu acho que a casa, ela precisa ter essa expressão, né? Então, quando a gente coloca os quadros, as fotos, as memórias de viagem, tudo isso compõe quem você é. E isso faz parte também da casa. A casa, você precisa entrar e entender quem mora ali, o que essa pessoa gosta, né? Então, quando a gente faz os projetos, a gente leva a arquitetura muito para esse lado. Então, eu gosto de entender o que o cliente consome, o que ele coleciona, o que ele faz no final de semana, quem vai na casa dele. Então, a minha casa sempre foi um espaço de muita gente. Então, quando a gente projeta, a gente também projeta para o outro receber, independente de quantas pessoas sejam, né? Então, eu gosto de ver como a minha infância leva essa minha arquitetura para esse lugar tão significativo, né? Então, eu falo que a casa, ela tem que ser a extensão da pessoa que mora ali, da história de quem mora ali e do casal ou da família. Então, o quarto da criança tem que ter cara de quarto de criança, a casa precisa ter aquele aconchego, mas ela precisa ter as histórias da pessoa. Então, a gente faz esse trabalho muito delicado quando a gente chega na fase de decoração, exatamente para o cliente entrar na casa e olhar para aquilo e falar, meu Deus, sou eu, sabe? Então, eu acho isso muito importante na arquitetura, a gente criar com expressão, com autenticidade e com personalidade. Eu gosto muito de ler as pessoas. Depois de eu entender muito quem eu era e ter esse autoconhecimento, eu entendi que para projetar eu precisava entender o outro. Então, para mim, a fase mais importante do projeto é o briefing, que é quando de fato eu me conecto com aquela pessoa, que eu escuto, que eu pergunto, que eu entendo, que eu conheço no íntimo, né, os clientes, eu entendo as relações, a rotina.
Então eu falo que essa parte da minha arquitetura faz com que o resto do processo seja mais fácil, porque eu consigo me conectar com cada coisa que o cliente levanta. Então eu gosto de entender como ele vivencia a casa dele, o que ele quer de uma casa, que são coisas muito diferentes, como ele pretende viver aquela casa, né? Quanto tempo, quais são as metas para casa, os sonhos para aquela casa. Então, mesmo que naquele momento, às vezes a gente não vai realizar aquele sonho, eu gosto de entender, às vezes é uma simples adega, e eu falo, cara, às vezes a gente consegue colocar isso agora no projeto, ou prever isso no projeto. Então, eu acho que isso do ouvir, da escuta, faz com que eu saia de mim e interprete o outro. E eu acho que isso é um dos processos mais importantes dentro da arquitetura, né? Você entender que o arquiteto, ele é ponte para a criação, né? Então, a gente não... Eu não gosto de ter uma linguagem própria. Eu acho que a gente narra a história que o cliente quer contar. Então, tudo que a gente cria é a partir da visão do cliente. Óbvio que a gente acaba dosando algumas coisas no sentido de funcionalidade e tudo mais, mas a gente tenta entender no íntimo de cada cliente, de cada família, o que aquele lar significa. Então, eu vejo a arquitetura como um lugar de criação, mas ao mesmo tempo um lugar de muito afeto com o outro, eu falo que é quase uma psicologia você criar o projeto para o outro, né? Então a gente é só extensão da vivência do cliente, das histórias que ele vai contar, do que a casa vai ser, a sensação que ela vai refletir sobre o lar, né? Quando eu me tornei mãe, eu entendi o que era se doar para o outro, e isso me fez ser uma arquiteta melhor, porque eu acho que quando a gente trabalha isso dentro da gente, como a gente pode ser a extensão do outro, torna o nosso trabalho mais leve. Então eu falo que eu pego os projetos como filhos, e eu levo isso tão a sério que é quase como se fosse a minha própria casa. Então eu tenho muito zelo, muito cuidado com tudo, eu sou muito criteriosa com todas as pessoas que vão participar, entrar e sair da obra, de todas as etapas. E eu percebo que essa sensibilidade que a gente tem criativa faz com que os clientes no final tenham aquela sensação tipo, você vai embora, mas já acabou, mas eu não quero, eu quero continuar. Então a gente cria relações de amizade, de fato, a gente cria um relacionamento. Eu brinco com os clientes que quando a gente tá ali no início, na primeira reunião, que eu falo que, cara, é um namoro, a gente vai namorar durante 1 ano, a gente vai casar, a gente vai ter filho, e esse filho vai ser o nosso projeto. Então, no final, o resultado é que os clientes, eles se sentem como se a gente fizesse parte da família, né? Então, no final, a pessoa muda, ela vê tudo aquilo pronto e ela fala, nossa, mas vamos fazer outra coisa? Então, é muito bom ver que o nosso trabalho, ele tem essa sensibilidade e que os clientes sentem essa sensibilidade. Então, tudo isso faz parte de quem eu sou. As mulheres que me inspiram, me formaram como profissional, a maneira como eu vejo a arquitetura, como a maternidade me transformou como uma melhor arquiteta, e tudo isso compõe a Beatriz, a Feita principalmente. A Feita é a extensão de quem eu sou e de como eu vejo o mundo e como eu me conecto com ele. E é isso que eu levo da arquitetura.